Olá, querida! Estamos aqui começando o nosso quarto dia da Jornada Plenitude. Que jornada é essa? É uma jornada de transformação que vai trazer equilíbrio, luz, sabedoria para suas emoções em conexão com Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Viale, sou terapeuta de mulheres. E é um prazer estar com você aqui nessa jornada de 40 dias. Nós estamos trilhando essa jornada, que é uma jornada que está escrito aqui nesse livro. Se chama Plenitude. Quem escreveu? Camila Saraiva. E ela, quando escreveu, ela falou assim que não se sentia capaz de escrever algo que fosse tão voltado para a palavra de Deus, porque ela falava, eu não sou estudiosa, né? Não sou teóloga, não sou pastora ou qualquer coisa nesse meio. Então ela não se sentia digna, né? E capacitada, né? Acho que digna não, mas capacitada para escrever um devocional, mas que ao mesmo tempo tivesse um cunho voltado para as emoções. Só que ela fala que ela sentiu muito, né, Deus falar no coração dela, usar pessoas para falar com ela. Então ela fez essa jornada de 40 dias e eu estou aqui como semeadora desse livro e é um prazer poder semear, né, principalmente a palavra de Deus, que é o que embasa, né, a jornada plenitude. A palavra de Deus é aquela que nos orienta, que nos traz luz, que nos traz força. A palavra de Deus é aquela que realmente pode trazer a nossa cura, a cura das feridas, cura das dores, cura das ausências, cura dos abandonos que a gente vive, né? Então a palavra de Deus é o que sustenta aqui a jornada plenitude e é o que sustenta a minha vida, eu sei que é o que sustenta a vida da Camila. Então, para nós é uma alegria poder compartilhar com você essa jornada de transformação. E é difícil? Não é difícil, mas muitas mulheres no meio do caminho acabam desistindo. Eu quero dizer para você, não desista, porque são 40 dias. 40 dias passa rápido. Quando você vê, a gente já vai estar terminando. Então não desista, porque eu sei que cada dia é uma gotinha que vem lá do céu, preciosa, para inundar o seu coração, né, Elaine? Então, sejam bem-vindas, a Elaine aqui sempre querida, sempre presente, né, no método Você Merece Flores. Ela está lá no grupo, né? Não é ainda minha aluna no método, mas ela está lá no grupo e quem quiser estar no grupo é muito bem-vinda. Lá no grupo eu estou colocando o link do YouTube dessa jornada. Então, onde que eu encontro o link, Renata? Entra aqui na minha bio do Instagram, lá tem o link para entrar no meu grupo do WhatsApp, tá? E a gente está colocando lá a jornada e é incrível. Eu fico muito feliz de saber, né, que Deus já está trabalhando no coração de mulheres, que Deus já está trazendo resultados, né? E a gente recebe esses depoimentos, essas pessoas assim, já sentindo, né, alguma diferença na vida, né? Veja, a gente passou por 3 dias e eu sei que alguma coisa diferente está acontecendo na sua vida. E essa jornada também é muito boa para mim, né? A gente sempre tem que estar no processo, onde a gente falou, para estar no processo, né? Não desistir do processo e que o processo, ele dói. O processo de transformação da nossa vida, para que a gente possa colocar a presença de Deus em todas as áreas, e a presença de Deus quando vem com luz, e Ele ilumina e Ele mostra, né, as coisas que precisam ser mudadas. Então isso a gente falou ontem. Viva o processo, permita-se viver a dor do processo. E falamos sobre mentira, e se você quiser acompanhar, entra lá no YouTube, @RenataViale, você vai encontrar lá o primeiro, o segundo e o terceiro dia, e o quarto também, daqui a pouco já vai estar disponível. Hoje então vamos colocar aqui para você ver a palavra que a Camila separou aqui para nós. Está em João 15, do
versículo do verso, né, 1 ao 8. Eu vou ler uma parte aqui, né? Anota aí no seu caderno para você ler depois com calma. Então diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda. Você percebeu aí o título da nossa live? Celebre as podas da vida, porque é dessas podas que os bons frutos vão aparecer. Exatamente isso que está escrito aqui. Todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que ele tem falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. É Jesus falando. Jesus é a videira. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Uau! Ainda continua, você pode anotar aí para ler na sua casa a passagem completa. E hoje então nós vamos falar de frutos, né? Eu tenho falado bastante. Quem fez parte aí do Jardim Secreto, né, sabe que eu falei bastante sobre os frutos do jardim do nosso coração. E nessa jornada, né, nós estamos no 4º dia trazendo a consciência. Hoje a questão é: quais são os frutos que têm feito parte da sua vida? Quais são os frutos que têm feito parte da sua vida? Por que eu preciso prestar atenção nos frutos? Porque se os frutos são maus, né? O que está acontecendo? Você não pode permanecer numa vida onde os frutos que você produz são frutos maus, porque senão, está escrito aqui na palavra de Deus, ele corta, ele lança fora. E Deus deseja que você seja uma árvore frutífera com bons frutos, frutos que tragam vida, frutos que tragam equilíbrio, paz e alegria ao entorno de você, para as pessoas que vão acessar esses frutos. E muitas vezes os nossos frutos estão o quê? Baseados nas nossas experiências de vida. Vamos falar um pouquinho das experiências de vida? É isso que nós vamos tratar hoje. As experiências de vida que nós tivemos no passado são aquelas que adulteram a nossa identidade. As experiências de vida têm um poder tão grande que pode adulterar a sua essência, a sua real identidade. E às vezes os frutos que você está produzindo podem ser, sim, muito relacionados às experiências que você vivenciou na sua infância, na sua adolescência. E essas experiências adulteram a sua identidade e adulteram o seu caráter. Olha que coisa mais profunda, mais delicada e mais verdadeira. Se as experiências de vida que você teve fazem com que você se afaste da presença de Deus, Deus vai simplesmente cortar, porque a palavra diz assim: estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas sabe o que ele faz e deseja fazer com você e comigo? Ele deseja que nós passemos pelo processo da poda. Por isso a Camila colocou aqui o título: Celebre a poda. Por que celebrar a poda? Poda muitas vezes vai trazer desconforto, vai trazer um certo rememorização, né? Reorganizar memórias, dá trabalho,
toma tempo do seu relógio mesmo, né? Porque você tem que se dedicar. E também toma espaços ali da sua mente, do seu coração, que às vezes você não gostaria de mexer. E muitas vezes o que acontece? A gente usa máscaras, né? Máscaras eu sou muito boazinha, eu sou muito... A máscara da perfeição, da humildade, né? Nossa, que pessoa humilde, generosa, de honestidade. Mas lá no fundo, isso tudo não passam de máscaras, porque lá no íntimo do seu quarto, né, entre quatro paredes, só você e Deus sabem do seu verdadeiro caráter, da sua verdadeira essência como mulher. Se você realmente é uma mulher humilde, ou você às vezes usa como fachada para disfarçar o seu caráter corrompido, o seu caráter deturpado. Quantas vezes as pessoas às vezes colhem frutos amargos das suas escolhas. Uma vez eu tive a oportunidade de atender um rapaz, na época que eu não era só focada em mulheres, e na terapia ele chegou assim destruído. Não só destruído emocionalmente, como fisicamente. Nas 2 primeiras sessões ele praticamente não conseguia abrir o olho de tão mal que ele estava. Sabe por que ele estava destruído e já tinha tentado até contra a própria vida? Porque ele estava colhendo os frutos amargos das suas escolhas. Ele estava colhendo os frutos e ele não estava dando conta. Tanta dor, tanto desespero, que ele estava a ponto de querer acabar com a própria vida. Olha que tragédia. Quando as nossas influências vêm pouco a pouco deturpando a nossa real identidade, a nossa essência, nós às vezes vamos nos desviando tanto que acabamos realmente atentando contra os nossos valores, a nossa real identidade. As experiências de vida vão às vezes deturpando a ponto de você colher frutos amargos e não saber nem o que fazer depois com esses frutos. Graças a Deus esse rapaz passou pelo processo, né? Ele aceitou passar pelo processo de dor e ele assim foi fantástico, porque ele aceitou e entendeu que ele precisaria passar, né, pela dor, e ele, graças a Deus, se recuperou. Mas entenda quantas vezes a gente produz frutos que são frutos que as pessoas que estão muito perto de nós às vezes têm que desfrutar e sofrem com isso. Eu mesma, quantas vezes na minha impaciência como mãe, né, às vezes fiz os meus filhos sofrerem, porque eu queria, né, faça logo isso, né, vamos logo, e às vezes apressando, colocando pressão, né, falando palavras às vezes duras, e esses frutos os meus filhos às vezes tiveram que comer, e isso é amargo na boca deles. Então Deus deseja hoje, querida, tocar profundamente na sua mente, na sua consciência, para que você hoje traga à tona, né? Tire lá do profundo e escondido que frutos você tem gerado. Quais são os frutos que você tem gerado, que tem feito, sabe o quê? Vamos passar aqui para o próximo slide, que a gente vai colocar hoje aqui sobre o auto-engano. Muitas vezes você mesma está se enganando. Auto-engano é aquele processo que você finge que tá tudo certo, que você finge que não precisa de mudança, que você finge que você é perfeita, que você finge que você é generosa, que você finge que você é bondosa, caridosa, você finge. Mas lá no fundo, você mesmo está se enganando. E sabe, a Camila gosta de falar essa tríade aí, coragem, verdade e humildade. Para que você possa sair do auto-engano,
tirar as máscaras que você usa e muitas vezes usa para si mesma. Para você tirar isso, você precisa ter coragem para enfrentar a sua realidade como ela é. Você precisa de verdade, justamente porque a gente falou sobre a mentira. Se você mentir para você mesmo, você nunca vai viver uma vida plena. Você nunca vai sair da estagnação, você nunca vai para o próximo degrau. Você sempre vai ficar na mesmice, no raso da sua vida. Então você precisa ser verdadeira e humildade. Humildade para reconhecer e dizer: Senhor, eu preciso ser podada. Eu preciso ser podada nessa área. Talvez na área financeira, que você talvez não controle. Talvez na área da saúde. O que é que você tem comido? O que é que está na sua mesa? O que você tem oferecido para os seus filhos? Se você não é mãe, o que você tem colocado para dentro de si, né, como alimento? Quais são as coisas que você anda assistindo, né? Humildade para aceitar as podas de Deus. Esse é o convite para o dia de hoje. Seja humilde para aceitar as podas de Deus. Pode ser que Deus fale: ei, esse seriado, essa série aí que você está acompanhando não tem nada a ver com a minha essência, não tem nada a ver comigo, pode parar. E aí você tem que ter a humildade de falar: sim, Senhor, eu reconheço que eu estou perdendo tempo, né, nesses Netflix da vida, e o meu tempo é precioso, eu deveria talvez estar fazendo outra coisa. Quantas mulheres passam tempo nessa timeline? Claro, por exemplo, você está aqui hoje, está recebendo algo de Deus, algo que vai te instruir, te fazer crescer. Uau, isso é muito bom. Mas existem mulheres que estão aí na timeline, que estão o quê? Vendo bobeira, vendo fofoca, né? Vamos ver lá isso e aquilo. Daí, toda hora tá acontecendo uma coisa diferente no meio artístico, no meio dessas fofoqueiras aí. Toda hora vai estar acontecendo. E se você perder tempo com isso, olha que preciosidade que tá indo embora, sabe por quê? Porque o tempo não volta. Então, cada minuto que Deus te dá é uma oportunidade para você fazer algo de bom, algo que te vai engrandecer ou a sua mente, seu coração, ou ao próximo. E às vezes a gente está sendo roubado nisso, ou a gente mesmo está se permitindo ser roubado, né? Satanás tem usado muito essa questão de roubar o tempo, né? Distrair a mente, distrair a atenção. Então tenha a humildade de reconhecer qual é a área que Deus precisa trazer, né, a esse reconhecimento dos maus frutos. Seja intencional nesse processo, tá? Intencional. Então, assim, pega o caderno, pega lá o lápis, ó. Pega um lápis, pega um caderno e seja intencional, né? Pega e escreve lá, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso mudar isso, eu preciso alterar isso. Seja intencional. Porque se a gente não tiver essa intencionalidade de mudança na nossa vida, a nossa vida vai passar. Nós temos aí dias, né, meses, anos, a gente não sabe que dia que nós vamos embora desse mundo. Mas a gente sabe que um dia a gente vai passar por como todas as pessoas nesse mundo passaram, né? A gente sabe que a mais de 120 anos não chegaremos. Mas o que é que você tem feito então para que realmente a tua vida possa valer a pena? É viver um processo de transformação, como você está fazendo aqui. É buscar entender quais são os frutos que Deus tem para o seu jardim, trazer esses frutos para você desfrutar, para você fazer com que as pessoas que estejam necessitando se alimentar também possam desfrutar desses frutos. Então seja intencional na busca da transformação. Seja intencional nessa busca das podas de Deus e celebre essas podas, porque são essas podas que vão fazer com que você possa ir para um próximo nível, para que você possa ir para algo muito maior, muito melhor, muito mais grandioso que Deus tem para você.
E muitas vezes a gente se acomoda no raso. A gente se acomoda com um pouco. Eu não estou falando de dinheiro, também pode ser, mas eu estou falando de senso de propósito de vida. Qual é o propósito de vida que você tem? Ele tem que ser muito maior do que você imagina, porque é isso que Deus tem para você. E muitas vezes a gente não consegue nem imaginar, porque Deus tem coisas que nem os nossos olhos viram, nem os nossos ouvidos ouviram. E Ele preparou para nós. E um dia Ele vai voltar. A gente sabe que um dia Ele vai voltar. É ou não é? Ele prometeu que vai voltar, mas enquanto Ele não vem, Ele diz que Ele vai podar. E nós temos que ter o temor no coração, porque as podas que Ele faz são realmente podas que muitas vezes vão trazer desconforto, mas elas não são por um acaso, são por amor. Por amor. Então, querida, essa é a nossa palavra no dia de hoje. Foi um pouco mais curta, talvez, mas eu quero que você hoje faça o exercício. Vamos ver o exercício aqui da Jornada Plenitude? Aqui, ó. Vamos lá? Vamos ler? Qual é o exercício de hoje? Anote aí, pegue seu caderno. Um bom dia para minha amiga Adri, bom dia para Luciana. Que sejam bem-vindas aqui. Vamos lá, o exercício nessa etapa de trazendo a consciência. Com coragem, verdade e humildade, olhando para a sua vida, qual é a qualidade dos frutos que você tem produzido? Seus comportamentos, suas atitudes, suas palavras têm glorificado a Deus? Uau! O primeiro passo de toda essa transformação que desejamos viver sempre será a consciência. Então escreva no seu caderno quais são os maus frutos que você reconhece ter hoje e que deseja eliminar da sua vida. Tá aí, tarefa passada para você. Eliminar. Achei interessante, hein, que ela usou essa palavra, né? Eliminar. Não é assim por um mês. Não é por umas horas ou alguns dias. É para sempre. Quando você elimina algo, né? Vou eliminar o lixo. Você não vai eliminar por algumas horas, né? Você põe lá para fora da sua casa, porque você nunca mais vai ver ele. Ele vai para fora e vai para longe. Então você vai se propor com verdade, com humildade e com coragem. Sair do auto-engano. Agora deixa eu te falar. Será que tem uma amiga sua, uma prima, uma tia, uma mãe que precisa viver essa jornada plenitude? Me conta. Será? Então compartilha. Vamos compartilhar coisas boas. E essa jornada com certeza transforma vidas, eu não duvido disso. E, nossa, a Camila tem assim milhões de pessoas que acompanham, que fizeram com ela a jornada. E ela tem assim depoimentos incríveis, né, Elaine? Transforma. E eu já tô recebendo, né, até pessoas dizendo assim que como é importante isso que eu tô fazendo. E olha, eu vou falar, às vezes dá um desânimo, né? Porque são 40 dias, a gente às vezes quer fazer outra coisa, né? 10 da manhã, às vezes eu posso fazer outra coisa, mas eu não vou parar. Porque são 40 dias que vão transformar a sua vida. E eu também, eu preciso todo dia ser transformada. Todo dia eu careço da misericórdia do Senhor. Todo dia eu preciso trazer à luz coisas que precisam ser mudadas. Porque, como a gente falou ontem, o processo é contínuo. A hora que você parar o processo é porque você deixou esse mundo ou porque você desistiu de si mesma. Então, que seja pela hora que Jesus nos tirar, né, desse mundo, que não seja porque a gente desistiu de nós mesmas. Não vamos desistir de nós mesmas, sabe? Tem coisas que a gente pode fazer e só nós podemos fazer por nós mesmas, né? Nosso marido não pode assistir essas lives por nós, nossa vizinha, nossa mãe, nossa tia não pode assistir por nós. Só nós podemos assistir, só nós podemos pegar o caderno e passar por esse processo. Só nós podemos fazer isso. E é um presente que a gente se dá. Passar um tempo
adquirindo instrução e transformação de vida. Então, querida, vamos tirar o auto-engano, né? Aquela plaquinha de perfeitinha, de santinha, né? Eu por muito tempo carreguei a placa, é santinha, é santinha. Eu busco a santidade porque Deus quer que nós sejamos santos. Está escrito lá, sede santas porque eu sou santo, sede santos porque eu sou santo. Então a gente tem que buscar a santidade, mas eu não sou santa, eu não sou perfeita, eu tenho minhas falhas, então assim, não carrego plaquinhas, máscaras, eu preciso arrancar elas da minha vida, assim como você vai fazer hoje esse exercício, que você vai arrancar da sua vida, que você vai eliminar de uma vez por todas. Peça a Deus em oração, em humildade, verdade e coragem, Ele vai te mostrar. Vamos amanhã para o 5º dia? Te espero então, que Deus te abençoe. Muito obrigada pela presença. Eu vou deixar salvo essa live aqui no Instagram, vou salvar lá no YouTube e compartilha com quem precisa transformar a sua vida também. Deus te abençoe. Até amanhã com a graça de Deus.